Começa agora, aqui na Web Rádio Coisas da Dina, Pílulas do Conhecimento, com Luciana Buck. Olá, eu sou Luciana Buck e começa agora o Pílulas do Conhecimento, aqui na Web Rádio Coisas da Dina, onde vozes do Brasil e do mundo se encontram. No episódio de hoje, vamos falar sobre os ciclos de Kondratiev. Opa, que nome estranho é esse? Vamos falar de ciclos econômicos e como identificá-los, e depois a gente fala como se preparar. Nikolai Kondratiev foi um russo, economista russo, que viveu entre 1892 e 1938. Os ciclos econômicos já eram conhecidos, mas ele estudou os detalhes dos ciclos econômicos. E quando a gente fala ciclos econômicos, perceba que a economia tem altos e baixos, mas isso visto em uma escala global e em uma escala temporal mais longa. Kondratiev estudou cada um desses ciclos, o comportamento deles. E eles normalmente têm uma primeira fase de prosperidade, depois tem uma fase de recessão, quando a prosperidade, a curva crescente, começa a mudar. Tem uma fase de depressão, que aí é uma queda da economia, e então uma nova fase de recuperação. E ele faz aquelas ondas sinoidais, altos e baixos, altos e baixos. O que Kondratiev estudou mais? Que esses ciclos, eles têm fases, eles têm pontos e uma sequência de desencadeamento. A primeira delas, e o que começa um novo ciclo, normalmente é uma inovação tecnológica, uma revolução tecnológica. Algo que surge de forma tão disruptiva que muda a forma como as coisas são produzidas. Como exemplo, a Revolução Industrial, que é o que marca o primeiro ciclo estudado. A Revolução Industrial, a máquina a vapor, mudou a forma como a produção era feita, de manufatura para a produção em escala. Essa revolução tecnológica desencadeia uma revolução cultural. A forma como nós vivemos, como nós nos relacionamos, o que consumimos. Repare que a Revolução Industrial aglomerou pessoas em cidades, porque a necessidade de ter grupos de trabalhadores em um único parque fabril era algo novo. Isso muda a forma como as pessoas vivem. Surgem os cortiços, surgem as moradias, surgem as aglomerações urbanas. E isso muda a relação de famílias, de pessoas, de patrão empregado, uma classe nova que surge, uma classe trabalhadora surge. Isso é uma revolução cultural. Logo, nós mudamos como consumimos, como nos relacionamos. Dentro dessa revolução cultural, que muda a forma como consumimos, mas eu também mudei a forma como produzimos, você tem uma natural revolução econômica. Ou seja, o capital, o poder do capital muda de mãos. Se antes estava extremamente concentrado no setor agrário, agora passa a pertencer em um bom pedaço a uma nova classe industrial que surge. Ora, se as coisas mudaram, se eu mudo como eu percebo a minha vida e os meus relacionamentos, e se os novos detentores do poder econômico são outros, a quarta fase desse movimento é natural que seja uma revolução política. E voltando ainda para o primeiro ciclo da Revolução Industrial, ora, as leis, os regramentos e a forma como a sociedade era gerida já não respondiam a uma necessidade daquela população que não era mais agrária, que era urbana, que vivia aglomerada. Os detentores do capital não acolhiam mais ou não se sentiam mais representados por um regramento monárquico. E o que a gente vê no mundo é a queda das monarquias e o surgimento das repúblicas. Nós já estamos agora entrando no sexto ciclo. Na sexta onda, o sexto ciclo de Kondratiev. E ele não é tão claro, mas ele dá sinais. É mais fácil mapear os ciclos depois que a história acontece. Mas observe, o segundo ciclo a gente fala da eletricidade, depois a gente teve os petroquímicos, depois a gente teve a mecanização, a computação. Observe o momento que nós estamos vivendo hoje. Redes sociais, tecnologia avançada, inteligência artificial.
A forma como a gente encontra parceiros amorosos é virtual, os nossos amigos são digitais, a família perdeu o seu núcleo representativo da sociedade, eu sou reconhecida pelo número de seguidores, o tempo das coisas está muito acelerado, a tecnologia já provocou e está provocando uma revolução cultural. As grandes empresas não têm mais ativos físicos. São tecnológicas. Google, Amazon, Meta. Temos uma mudança e uma revolução econômica. O mundo está dividido. Nunca antes na história se viu tanto 50-50%. 50% de direita, 50% de esquerda. Eleições divididas no Brasil, eleições divididas na Colômbia, no Peru. Brexit. Estamos numa revolução política para pensar. Esse foi mais um episódio do Pílulas do Conhecimento, comigo, Luciana Buck. Quer continuar a conversa? Me siga no Instagram, Luciana B. Buck. Siga também o Coisas da Dina Oficial. Ouça este e outros episódios na seção podcast aqui do site. Até nosso próximo encontro. Você acabou de ouvir Pílulas de Conhecimento com Luciana Buck. Se não conseguiu ouvir o programa inteiro, já está disponível na seção podcast aqui do nosso site coisasdadina.com.br. Baixe também o nosso aplicativo.